dedicada. Primeira parte do encontro, como eu dizia, então vai ser dedicada a que eu vou já colocar aqui na tela para vocês, julgamento, complementação, na verdade, complementação do julgamento não unânime. E aí já corrigi o garrancho que eu fiz aqui. Complementação do julgamento não unânime. Então, estávamos no âmbito do procedimento perante o tribunal, falamos da função do relator, falamos da sessão de julgamento, falamos do pedido de vista, sustentação oral, fizemos diversas divagações nos últimos encontros. E ficou faltando, eu pulei de propósito, eu inverti a ordem, que eu lembro bem que no final da aula passada não ia dar tempo de falar desse instituto que foi criado, aí, a complementação do julgamento não unânime. Então, por conta disso, eu tratei lá do resultado do julgamento, falei que tem que se declarar o voto vencido, todo acórdão tem ementa, e o procedimento recursal só termina, o procedimento no tribunal só termina com a proclamação do resultado, até lá pode alterar, e ficou faltando falar dessa complementação do julgamento não unânime. Esse item está previsto no artigo 942 do CPC. Só que antes de eu colocar a redação do 942 para os senhores, eu preciso dar um apanhado geral aqui, porque justamente eu não vi na aula passada que nós temos que ir devagar aqui. O dispositivo é traiçoeiro, é só o 942. Só que ele tem os seus parágrafos, tem uma redação, é um artigo gordo, sabe? E ele é traiçoeiro. Ele não significa o que está escrito. Então vamos entender aqui, pelo menos não o que está escrito assim, no começo. Ele é todo fatiado. Você tem que fazer a interpretação conjunta dele. Bom, de todo modo. No Código de 73, meus amigos, nós tínhamos um recurso que eram os chamados embargos infringentes. Então, CPC de 73, nós tínhamos os embargos infringentes, que a doutrina, de modo geral, não ia com a cara dele, tinha uma vontade geral, quase que uníssona, de acabar com ele. Esse recurso existiu no nosso ordenamento jurídico desde sempre, é uma origem lusitana, que lá em Portugal não existe mais, e nós mantivemos aqui, até o Código de 2015. No Código de 2015 saiu os embargos infringentes. Vejam lá, nós vamos começar ainda hoje, na segunda parte da aula, a tratar dos recursos em espécie. Vamos começar pela apelação. Se os senhores forem ao artigo 994, que nós apresentamos aqui como sendo o rol dos recursos previstos no CPC, quando vimos os princípios da taxatividade, o requisito de admissibilidade do cabimento, nós mencionamos esse artigo 994. Eu não vou copiar aqui o 994, até para a gente fluir com a aula. Já joguei várias vezes aí no chat. Os senhores podem consultar lá. O 994 vai trazer lá uma dúzia de recursos que são cabíveis. E dentro dele não está os embargos infringentes. Então a primeira informação é que a finalidade da doutrina no cenário anterior foi alcançada. Foi mais ou menos alcançada. Mas quanto a esse ponto de não termos mais os embargos infringentes, realmente não tem mais esse recurso. Ficou pior, tá? Não seja bom, ficou pior do que os embargos infringentes. Mas, tá lá, não temos mais os embargos infringentes. E quando que era cabível os embargos infringentes? Os embargos infringentes eram cabíveis? Em algumas hipóteses, não eram em todas, como não é ainda, continua não sendo em todas, mas o recurso de infringente, os embargos infringentes, eram cabíveis por uma vontade da parte, em alguns casos de julgamento não unânime no tribunal. E aí qual era o critério aqui? Cândido Dinamarco definiu bem. Segundo Cândido Dinamarco, foi utilizado o critério futebolístico. Por que critério futebolístico? Empate. Quando que era cabível embargos infringentes? Quando nós tínhamos um dissídio no tribunal, quando o julgamento era não unânime, logo a parte perdeu no tribunal, mas ela não perdeu de goleada, ela perdeu fazendo um gol pelo menos, ela emplacou um voto, teve um voto vencido,
que ela não ganhou, ela perdeu. Então o voto a favor dela foi o voto vencido. Mas teve um voto, pelo menos, a favor dela. E aí, imaginem a hipótese. Eu sei que nós não vimos ainda os recursos em espécie, mas dá para entender. Veio aqui, o processo transcorreu, e aí teve uma sentença de procedência. Então o autor ganhou. Dá para entender. Sentença foi de procedência, o autor ganhou. Aí teve um recurso em face da sentença, pleiteando impugnar a sentença, anular, reformar a sentença. E no tribunal, nós tivemos uma apelação, né? A apelação para impugnar a sentença, artigo 1009. E no tribunal a apelação foi provida por maioria. Qual a maioria? 2-1. E nesse julgamento de 2-1, o autor perdeu. Aquilo que ele tinha ganho na sentença foi reformada a sentença, tomou um caixote, tombou, estava ganhando, perdeu. E como é que ficou esse processo? Esse era um caso clássico, tá? De embargos infringentes. Houve uma reforma da decisão de mérito e essa reforma não foi à unanimidade. No julgamento das apelações e dos agravos de instrumento nos tribunais intermediários, são 3 que participam. Tem lá um dispositivo que vai dizer isso também, de menor importância. Mas são 3 desembargadores que participam. Mesmo aqui no Rio, que a Câmara é composta por 5, cada Câmara tem 5 desembargadores, participam do julgamento do agravo de instrumento e da apelação 3 julgadores. Então, sendo 3 votos e a não havendo unanimidade, necessariamente foi 2-1. Porque um divergiu, os outros 2 formaram a maioria. E aí, qual é o critério futebolístico aí? O autor ganhou para 2 julgadores, perante 2 julgadores, o juiz sentenciante e o voto vencido no tribunal. E o réu? O réu ganhou, o réu, a última decisão é o que está ganhando, é o que está levando o prêmio, a bolada. Se o autor não recorrer, vai transitar em julgado uma sentença que é favorável, um acórdão que é favorável ao réu, mas quantos foram os julgadores que participaram do processo como todo que foram favoráveis ao réu? 2 desembargadores, e o autor tem um juiz e um desembargador. O que o sistema processual antigo pensou? Se esse autor não tiver convencido do acerto desses 2 desembargadores, vamos deixar ele propor um novo recurso. Nós sempre tivemos muito recurso, continuamos a ter muito recurso e tínhamos muito mais um. Tínhamos os embargos infringentes, que era cabível quando tinha esse critério futebolístico aí de empate. Não era em todas as hipóteses, mas esse era um caso clássico. Na apelação à reforma da sentença por um acórdão não unânime, era cabível embargos infringentes. A doutrina criticava. Eu já ouvi em um congresso internacional um processualista português sacaneando, tirando onda. Era no Código 73 ainda, antes de 2015. E ele falava, vocês continuam com embargo infringente, hein? Porra, e nós que somos burros, hein? Então só pelo fato do julgamento ter sido não unânime, a parte pode recorrer. Pô, isso não faz sentido. Nós lá identificamos que não faz sentido, vocês continuam com isso aqui. Era o teor da zoação dele. E a grande maioria da doutrina queria limar isso fora. Só que, por diversas passagens, quando se tirava os embargos infringentes, mês depois vinha uma outra lei introduzindo os embargos infringentes. Então, os embargos infringentes sempre foram uma espécie, como diz o professor Alexandre Freitas Câmara, uma espécie de ave fênix do processo civil brasileiro. Mata, ressurge, e quando ressurge mais forte. E foi isso que aconteceu com o Código de 2015. Esse contexto para que os senhores entendam o 942, julgamento não unânime no tribunal. Por que agora ele não existe? Então matamos o recurso de embargo infringente. Esse recurso não existe, mas existe algo muito pior. Esse algo muito pior é o 942. Porque o 942, primeira consideração, não é recurso. A complementação do julgamento, a mesma hipótese, tá? Podemos ficar com o mesmo exemplo. O autor ganhou no primeiro grau,
o réu perdeu e recorreu, então o apelante, o recorrente é o réu, o sujeito passivo, e no tribunal ele ganhou, por maioria, 2-1. O que acontece agora? Agora, e a apelação é um dos casos em que continua, está no 942, nós veremos, agora nós teremos a complementação do julgamento. O autor que perdeu no tribunal, o apelado que perdeu no tribunal por 2-1, ele precisa interpor um outro recurso? Não. Não existe realmente o recurso em embargos infringentes. Agora essa complementação, chamadas por algum a ampliação do julgado, vai se dar automaticamente. Então 942 não é um recurso, porque ele se dá automaticamente. Vai aparecer no caput do 942 que isto é uma hipótese própria da apelação. Cuidado, não é apenas a apelação. É cabível na apelação, é cabível no agravo de instrumento, em uma hipótese que nós veremos, no agravo de instrumento que reforma a decisão de mérito. Não vai dar para aprofundar muito aqui, porque na aula de agravo de instrumento nós vamos entender isso melhor. E é cabível na ação rescisória, na rescisória que é julgada procedente. Então, vamos lá. Vamos ver o 942. Deixa eu posicionar aqui o CPC, porque ele está na aula do primeiro tempo ainda. Vamos lá, 942. Como de costume, eu vou jogar o caput todo aí. Veja que ele é um caput gordo, ele é um dispositivo extenso. Vou ler ele todo e depois eu vou destrinchar tópico por tópico. Vamos lá, olha o tamanho da encrenca. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada, com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Vamos por parte. Quer ver? Quando o resultado da apelação for não unânime. Quero pegar essa primeira parte aqui, que já vai nos forçar a tratar de alguns tópicos. Quer ver? Primeira consideração. No Código de 73, o cabimento dos embargos infringentes, que lá era um recurso, aqui não é recurso. Mas o que nos interessa aqui, eu já falei esse lance que não é recurso. O que nos interessa aqui é que o cabimento dos embargos infringentes, em face da apelação, não se dava em toda e qualquer apelação. Era somente no resultado não unânime de apelação que reformasse sentença de mérito. Para fazer essa gracinha ali de resultado futebolístico, para homenagear o professor Cândido, que ficava 2-2. Quantos votaram a favor do autor? 2. Quantos votaram a favor do réu? 2. Pô, quem tá ganhando isso aí? Fura a bola, acabou o jogo. Empate, não, o réu tá ganhando. Então, para evitar isso, vamos fazer um novo julgamento com número ímpar, que agora tá 2-2, botou mais 3 para julgar, vai ficar, alguém vai ganhar, definitivamente. Eram os embargos infringentes. Agora, o dispositivo começa quando o resultado da apelação for não unânime. Então, o autor ganhou lá embaixo. O réu recorreu, apelado. Resultado da apelação 2-1 favorável ao autor. Ao autor. Quantos votaram a favor do autor? 3. A favor do réu? 1. Cabe? Cabe, porque não é mais embargos infringentes. É uma outra lógica. O réu não precisa nem recorrer. Automaticamente nós teremos a ampliação do colegiado. Ficou pior. Percebam, ficou pior. Ficou pior porque lá atrás nós tínhamos ainda a possibilidade da parte beneficiada deixar de interpor os embargos infringentes, se convencer que não vale a pena interpor, pagar novas custas. Aqui não, aqui se dá automaticamente. E aqui, além de se dar automaticamente, ficou pior por isso, porque é automático. Então o trânsito julgado não vai bater aqui. E ficou pior também porque é em todas as hipóteses da apelação. Na apelação, pouco importa o resultado. Esse critério futebolístico morreu.
Agora toda apelação é cabível. Ok? Ok. Quando o resultado da apelação for não unânime, então, uma outra consideração, ainda na apelação, só para não fugir essa questão do objeto. Isso é o caput. Olha o parágrafo 3º, que aí complementa aquilo que eu já falei para vocês. Ó. Então, o caput deve ser... Essa parte do caput, eu, no lugar de vocês, quando lá fala apelação, eu colocaria em cima da apelação parágrafo 3º. Porque olha o que o parágrafo 3º diz. A técnica de julgamento prevista nesse artigo aplica-se igualmente ao julgamento não unânime proferido em inciso 1º, ação rescisória, e inciso 2º, agravo de instrumento. Eu sei que não viram nenhum desses dois dispositivos. Mas a ação rescisória é para rescindir uma sentença, uma decisão de mérito transitada em julgado, e o agravo de instrumento é para reformar ou anular algumas decisões interlocutórias. Você pode aplicar a técnica da complementação do julgamento não unânime à ação rescisória? Até pode, depende. Você pode aplicar o agravo de instrumento? Até pode, depende. Então não é em todo, porque não acabou o dispositivo ali. Não é toda a rescisória, não é todo o agravo de instrumento que vai ensejar a técnica na apelação toda. Na ação rescisória toda, não. Quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, o seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno. Então, quem julgou a ação rescisória foi a Câmara, participaram os 5 julgadores, o juiz lá proferiu uma sentença de procedência, pouco importa, a Câmara está confirmando a sentença, a Câmara não tem hipótese de rescisão, não tem nenhuma nulidade, nenhum vício rescisório, então está confirmando. Vai caber ampliação? Não vai caber ampliação. Porque a ampliação é somente na procedência. Porque quando na ação rescisória o tribunal confirma, ele está julgando improcedente a rescisória. Ele não está rescindido. Não vai ter rescisão nenhuma. Só cabe a ampliação no caso de procedência da ação rescisória. Inciso 2º. É cabível também a ampliação no agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Então eu colocaria lá no caput o parágrafo 3º em cima da apelação, e nesse parágrafo 3º aí eu colocaria na ação rescisória um 966 em cima e colocaria no agravo de instrumento o 1015 inciso 2º, tá? 1015 inciso 2º, 1015, pauzinho. Ok? Então veja, cuidado com essa parte inicial do 942, voltemos. Quando o resultado da apelação for não unânime. Fizemos várias considerações. É toda e qualquer hipótese da apelação e não é apenas a apelação. Olhem o parágrafo 3º. Continua o dispositivo. O julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada. Em sessão a ser designada. Vou pegar essa parte. Olha só. O julgamento terá prosseguimento. Só faltou colocar ali um automaticamente. Independentemente de solicitação da parte. Aqui não incide a voluntariedade. Por quê? Porque não é recurso. Então aqui é automaticamente. Então o julgamento terá prosseguimento. Aquele terá tem esse sentido, né? Não importa acontecer nada. Vai ter prosseguimento. Em sessão a ser designada. Então, o que dá a entender aí? Que não vai ser nessa sessão. Estamos reunidos aqui para julgar. Deu maioria numa apelação. Deu 2-1. Pelo caput, o que está entendendo aí? Que necessariamente, em qualquer hipótese, vai designar outra sessão, não é? Não é. Não é assim. Olha o que diz o parágrafo 1º. Na verdade, é o contrário. Olha o parágrafo 1º. Então, eu, em cima desse sessão a ser designada, nesse designado, eu colocaria parágrafo 1º. Por quê? Sendo possível, ou seja, preferencialmente, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão. Dorme com um barulho desse. Colhendo-se os votos de outros julgadores
que porventura componham o órgão colegiado. Então ele colocou no caput a exceção, colocou no parágrafo primeiro o que ele espera, preferencialmente. Lembra que eu falei que na apelação votam 3? Mas aqui no Rio aí é uma questão de regimento interno de cada tribunal, né? Uma realidade local de cada tribunal. Mas aqui no Rio de Janeiro são 5 desembargadores em cada órgão colegiado, em cada Câmara Civil. Participam da sessão, tem uma apelação lá em julgamento. Participaram desembargadores 1, 2, 3. 1, 2 e 3. Quanto é que deu? 2-1. Vai bater o 942. O presidente já sabe que vai bater o 942. É a hipótese de ampliação do colegiado. Qual é a lógica? Vamos preferencialmente continuar nessa mesma sessão, se der. Se não der, nós vamos marcar uma outra sessão. E o que nós vamos ver adiante? Não vou botar aqui para não confundir. O que nós vamos ver adiante? Serão convocados julgadores em número suficiente para inverter o resultado. Então, se está 2-1, o que nós precisamos para inverter? Tem que vir mais 2 para juntar com aquele 1, se for o caso, para fazer 3-2, né? Aí, ganhou no primeiro tempo, perdeu no segundo tempo, vai ganhar na prorrogação. É possível. Mas o que significa isso? Então, tem que vir jogador em número suficiente para inverter o resultado. Aí depende de uma análise matemática do seu resultado, do órgão colegiado que você está diante. Se é uma ação rescisória jogada numa sessão que tem 15, vai ter que ir para o órgão maior, convocar os desembargadores de número suficiente para inverter. Agora aqui na apelação é fácil, porque na apelação é 2-1. Só tem maioria na apelação de 2-1, filho. Não tem como fugir. São 3. Então ou foi 3-0 ou foi 2-1. Ou foi 1-2. Não tem como fugir disso. Então na apelação, como é que nós vamos aplicar o 942? Chamando outros 2 desembargadores. Aí imagine que na apelação que você foi lá, sustentou oralmente, para tentar convencer. Você até convenceu 2, mas não convenceu 1. O julgamento foi 2-1. Teu caso é urgente. Vai deixar os caras marcarem outra? Não pode. Se tiver naquela sessão de julgamento lá os 5 desembargadores, é para julgar agora. Por que julgar agora? Porque o parágrafo primeiro diz que é a preferência. Veja, que é uma questão de duração razoável do processo. Efetividade. Os outros 2 desembargadores estão lá na mesa. Eles não participaram do julgamento, mas eles ouviram tudo. O que se espera, inclusive, é que eles estejam lá prestando atenção. Porque eles já sabem que se tiver a maioria, eles vão ter que votar. Então, preferencialmente, é assim. Mas a composição são 5. Um está ausente justificadamente. Tá lá, tá de licença, tá com Covid, coitado, tá viajando a trabalho. Então, na sessão tem 5 desembargadores, um tá ausente, sobrou 4. Foi 2-1. Vai ter como ampliar? Veja, por esses 4, não. O que o presidente pode fazer? Às vezes acontece. O presidente da sessão pode lançar a mão no telefone, ligar para a câmara do lado e falar assim, tem alguém aí? Estão votando? Tem como vir alguém aqui? Para quê? Para complementar o julgamento. Vem o desembargador e julga. Por quê? Porque é a preferência, efetividade, instrumentalidade, desburocratização. É possível fazer isso. Agora, não sendo possível, seja por qual razão você vai para o caput. Você só marca outra sessão se houver a inviabilidade e a impossibilidade de se continuar na mesma sessão. Porque o prosseguimento na mesma sessão é preferível, é a preferência. Começa o parágrafo primeiro, sendo possível. Então, sendo possível, o presidente do tribunal que deu o pulo dele para tentar. E veja, em tese é sempre possível, né? Mais 200 desembargadores. É capaz dele achar alguém lá. Então, preferencialmente se dá na mesma sessão, não sendo possível, aí por alguma razão fática qualquer, vai marcar uma outra sessão. Ok? E aí, o que vai acontecer? Nós veremos nos outros parágrafos. O julgamento não acabou. O que eu falei para os senhores na aula passada? O julgamento termina com a proclamação do resultado. Continua na mesma sessão. Porque os desembargadores que estão ali presentes já até ouviram a sustentação oral, ouviram a exposição do relator. O que acontece? Eles votam. Não quero ouvir mais ninguém, não preciso. Eu estava aqui, ouvi, entendi toda a controvérsia, eu estou com os 2. Ou eu estou com um que estava sozinho. E vai continuar, vai ficar 3-2, vai ficar 4-1. Aí pouco importa. Agora, se o julgador que vai complementar o resultado em número suficiente para inverter não tiver presenciado,
Essa é a hipótese, tem 4 lá. Chamou um desembargador da sala do lado. É possível? É possível. Instrumentalidade, deformalização, bateu um fio pro cara, o cara foi lá, o cara acabou de chegar aqui, ele vai falar, deixa eu entender aí a situação. Vai recomeçar o julgamento, senhores. Só para aquele camarada lá vai recomeçar o julgamento. Será que é do direito da parte, o advogado que está lá, sustentar oralmente de novo? Não é só possível, é um direito dele. Está previsto em um dos parágrafos. Não está previsto não, mas é possível. É possível porque o julgamento não acabou. Achei que tivesse expresso, mas não está não. Deveria estar, mas não está não. Ó, os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento. Então, além daquela questão que nós vimos na aula passada, que o julgamento é concluído, artigo 941, com a proclamação do resultado, se aqui não teve proclamação do resultado, porque justamente essa técnica de complementação é para viabilizar, é para possibilitar um amadurecimento da controvérsia, da discussão, e se for o caso, inverter o resultado do julgamento, é porque o julgamento não acabou. E se o julgamento não acabou, tanto é assim que mesmo quem já tenha proferido o voto pode mudar. Veja, aquele cara que chegou lá, o quinto desembargador, que não viu nada, então vai ter nova sustentação oral, o relator vai explicar o caso para ele novamente, o relatório, ó, e fulano de tal votou em um sentido, fulano de tal votou em outro sentido, a maioria está nesse sentido, o cara chegou aqui, o quarto da Câmara, empatou, votou com o voto vencido, agora é o teu voto. O que ele pode falar? Olha, pode acontecer, vocês não se deram conta que aplica aqui nessa hipótese tal instituto, que eu acho que eu não vi ninguém falando aqui? Ninguém falou? Então, tese que estava inicialmente ganhando, não consideraram essa tese que vem do direito alemão? Não. Então é isso, tem essa tese. Tese que agora empatou, estava perdendo, empatou. Consideraram? Não consideramos. Então é o seguinte, eu vou explicar. Vem do direito alemão, tal e tal postura, pelo que eu entendi do caso. Relator, vê se no caso teve tal coisa aí. Teve tal coisa. Então aplica-se perfeitamente. Eu voto no sentido dessa tese que ninguém tinha alegado. Pode fazer isso? Pode fazer isso. Já falamos aqui largamente sobre isso. Devolve para o tribunal o conhecimento de toda a matéria. O que é possível acontecer? Os outros todos podem acompanhar ele. Pode ser 5-0. Porque o julgamento não acabou. É um novo julgamento. É uma complementação do julgamento onde tudo pode acontecer. Aí quem vê minimamente esporte sabe que às vezes já tem reviravoltas no final. Então, justamente por isso, justamente pelo julgamento não ter terminado, e justamente por eventualmente vir algum novo julgador que não participou de nada, você recomeça do zero. Relatório do relator, sustentação oral, se as partes assim quiserem. Tem enunciados do FPPC, eu achava que era texto de lei, mas não, é a doutrina, enunciado, assegurando às partes uma nova manifestação de sustentação oral para influenciar no resultado do julgamento perante aquele novo julgador. Ok? Então tá aí o parágrafo 2º, basicamente, só acaba quando termina. Ok? E aí, para acabar, vem o parágrafo 4º, que vai dizer quando que não se aplica essa técnica, mas não é por nada não. Não tem nada de especial aí. Por razões lógicas, você já pode chegar a essa conclusão. Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento. Em primeiro lugar, de incidente de assunção de competência de IR/DR. Aqui faz sentido ele prever, se bem que, o que o caput disse? Apelação. E o que o parágrafo 3º disse? Olha, também na ação rescisória, nessa hipótese. E também no agravo de instrumento, nessa hipótese. Então, não cabe em outros. Mas ele quis deixar claro que não adianta construir teses no sentido de julgar novamente esses pronunciamentos vinculatórios. Os senhores devem se lembrar que pelo 927, inciso 3º, IAC, IAC e IR/DR formam julgamentos vinculatórios. Então a razão de ser é isso. Vai formar um julgamento vinculatório, nós temos que dar uma celeridade nisso para definir a questão, e já é um julgamento ampliado
Os senhores verão que lá tem possibilidade de ampliação do contraditório, da fundamentação. Seria incompatível, não ter necessidade. Inciso segundo, não se aplica a complementação do julgamento não unânime na remessa necessária. Porque veja que a Fazenda Pública nem recorreu. Aqui, na remessa necessária, o próprio sistema jurídico já está dando uma colherzinha de chá para a Fazenda Pública. Porque senão seria colher de chá, dá colher de chá. Não pode. E inciso terceiro, quando o julgamento não unânime tiver sido proferido nos tribunais pelo plenário ou pela corte especial, que já é o órgão máximo do tribunal local. Então, o plenário, 50 desembargadores. Tribunal pleno, 50 desembargadores. Aqui no Rio é a corte especial. A corte especial, 50 desembargadores. O voto foi 49-1. O julgamento foi 49-1. Vai aplicar? Vai ter que chamar outros 49 julgadores? A pergunta é, da onde? Vai chamar da Corte Especial de São Paulo? Vai mandar os ministros do STJ vir aqui pro Rio? Não faz sentido. Você não vai chamar juiz de primeira instância, né? Já está nos desembargadores. E a Corte Especial já é o órgão máximo. Então, no TJ, RJ já está no topo, no ápice. Você vai continuar o julgamento em qual órgão? Não tem. Então, seria contraproducente. Você imagina se chamar outros 49. A hipótese máxima é essa, né? 50, 49 é 1, vai chamar outros 49 para inverter aquele 1. Não, aí não, a lei achou que seria absolutamente irrazoável, como de fato seria. Então está visto aí o Instituto da Complementação do Julgamento Não Unânime. Com isso a gente encerra a análise do procedimento perante o tribunal, não só dos recursos, né? Já falamos várias vezes, recursos, incidentes, ações autônomas de impugnação, e vamos dar início ao estudo da apelação. Então, na verdade, vamos começar a ver os recursos em espécie. Eu falei que não ia colocar, mas vou colocar agora sim, o 994, só para recordar. São cabíveis os seguintes recursos. Tá aí. Ok? 994. E nós vamos lá, inciso primeiro. Apelação. Vamos começar pela apelação. Apelação que está prevista entre os artigos 1009. Vou botar já para vocês aí. Da sentença cabe a apelação. Artigo 1009 ao artigo 1014 do CPC. Veja que não, do ponto de vista quantitativo, não é extenso, mas tem bastante coisa para falar aqui. Então já vou começar logo com 1009, olha aí. É um dos dispositivos mais clássicos, mais tradicionais que nós temos. E a fórmula dele é simples, ó, da sentença cabe a apelação. Diante de uma sentença, meu filho, já sabe a apelação. Isso no procedimento do CPC, já falamos, né? Porque lá na lei dos juizados especiais, artigo 49 da lei 9.099 de 90, fala de recurso, que a prática chama de recurso inominado. Na lei de falência, há uma hipótese do artigo 100 da lei 11.101 de 2005, de cabimento de agravo de instrumento em face de sentença, mas é lá na lei de falência. O professor de societário vai falar com vocês, de empresarial. E na LEF, lei 6.830 de 80, no artigo 32, salvo engano, tem uma parcela de chute aqui, não sei de qual, não está vindo na minha cabeça agora de qual. Eu falei 32, fiquei com receio de não ser. Mas eu acho que é 32 da LEF, Lei de Execução Fiscal, diz que cabe embargos infringentes. Não esse aí, é um outro, embargo infringente da lei. Falamos disso numa aula específica, né? Geralmente se fala, como eu acabei de falar, que os embargos infringentes foram suprimidos do CPC, mas lá na Lei de Execução Fiscal ele continua. Então, se a condenação for até de 50 OTNs, OTN está hoje em dia ali em torno de, nem dá nem R$2. Então, se a execução fiscal condenar o cara a pagar menos de R$100, não vai caber a apelação lá, vai caber o tal dos embargos infringentes. São recursos lá excepcionais, porque é julgado pelo próprio, é para pedir a reforma, mas é julgado pelo próprio julgador da primeira sentença, enfim. Quase com um pedido de clemência.
Tirando essas hipóteses excepcionais, em geral, das sentenças você vai interpor apelação. Não, nesse não. É um que fala de embargos infringentes lá. Eu digo nesse não, porque não tá, porque o Pedro colocou ali no chat o artigo 32. Eu acho que não compensa. Se você tiver na página do Planalto, já para poupar tempo aí, botar um Ctrl F em embargos infringentes, botar só infringente vai aparecer, tá? É por aí. É um desses aí. Então já vimos que não é o 32, realmente não é o 32. Não é esse aí da Lei de Execução Fiscal. 34, então aí. A Jaqueline colocou 34. Capaz de ser. Eu quando falei 32, eu falei não é 32 não. É porque eu tenho a técnica de mimetização, né? Não é que nem que eu queira, automaticamente sai. E eu sei que é perto do 33, que é 33. Mas é o 34 mesmo? Vocês podem me confirmar, já que nós estamos nesse contexto aí? Aí, 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 OTNs, 50 obrigações do... Cadê? Reajustável do Tesouro Nacional. Começou como RTN, depois virou OTN, agora nem é mais atualizado. Só se admitirão embargos infringentes de declaração. Os embargos infringentes fazem, às vezes, ali, nesse sistema próprio da LEF, da apelação para o próprio julgador, vamos assim dizer. Mas, ao fim e ao cabo, não é apelação. Embargos infringentes da lei da LEF. Lei de Execução Fiscal. Tirando essas hipóteses excepcionais, em procedimentos muito especiais, nós temos a apelação. Então, primeira consideração, que eu já coloquei ali, é que a apelação é cabível quando? Uma das hipóteses, quando for impugnar a sentença. Mas isso eu vou deixar para depois. Quero, por hora, fazer um apanhado aqui do aspecto histórico da apelação. A apelação, meus amigos, ela é o recurso por excelência, diz a doutrina. Ele é o recurso padrão. Por quê? Porque desde sempre, o primeiro recurso a ser idealizado, criado pelo homem, foi justamente ela, a apelação. Então ela é o primeiro recurso, o recurso mais tradicional. Durante muito tempo só existiu ela, só dava ela, a nossa amiga, a apelação. Tanto é assim que em vários países da Europa, o que nós chamamos aqui de Tribunal de Justiça, o órgão intermediário que reanalisa, que rejulga as sentenças de primeira instância, as sentenças de piso originárias, esses órgãos que nós chamamos aqui de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, a depender se é Justiça Estadual ou Federal, muitos países lá chamam de Corte de Apelação, Tribunal de Apelação. Eles não julgam só a apelação, tem outros recursos lá, mas por que tem esse nome? Porque foi o primeiro. Durante muito tempo era o Tribunal de Apelação, porque só julgava a apelação. Ok? Bom, então é o recurso por excelência, foi o primeiro dos recursos, e durante muito tempo foi mesmo o único recurso existente. E por que tinha esse nome? Por que tinha, não? Por que teve esse nome e permanece? Tinha, parece que não é mais, né? Por que tem esse nome de apelação? Por que inicialmente chamava-se de apelação? Era o próprio sentido religioso da palavra, de você apelar para um juízo divino. Na época dos estados absolutários, dos estados monárquicos, monarquias, o direito reinol, vamos assim dizer, o rei, eu sempre lembro do rei Luís XIV, da França, né, que proferiu a célebre frase L'État c'est moi, o Estado sou eu, a personificação do Estado na figura do rei. Ele concentrava poder. Então quem é que julgava? O rei. Quando ele não ia julgar todos os casos que aconteciam no reino. Então ele delegava essa função, mas a função era dele, porque o Estado era ele. E ele delegava, chamava um sujeito ou outro, dava ali umas moedinhas de prata e ele julgava. Qual era a função do cara? Pretor, era resolver o conflito. Não deixa isso bater aqui não, resolve lá. Quanto menos o seu trabalho vai ser melhor, quanto mais a sociedade aqui, o povoado, os súditos estiverem satisfeitos, e quanto menos reclamação bater aqui para mim nesse aspecto aí de conflitos de interesse. Mas podia ser
de um caso ou outra parte que sucumbia, o que ela fazia? Ela batia, se ajoelhava perante o rei, faz essa figura de imagem, se ajoelhava perante o rei e pedia. Apelava, eu apelo ao juízo divino de Vossa Excelência. Teve tal coisa, o sujeito passou lá e pagou por tal especiaria, levou outra que é mais cara. Eu pedi para o seu pretor, um agente seu, o pretor resolver, ele até julgou, mas julgou favorável ao outro cara. Eu tenho certeza que eu tenho que ganhar. Então, por favor, eu apelo ao juízo, ao bom senso. Quero que Vossa Excelência, que é Vossa Majestade, né, que é a representação na terra de Deus, qual era o fundamento filosófico para os reis fazerem tudo o que eles faziam? Não havia ainda existido Descartes, né? Penso, logo existo. A sobrevinda, a penetração da razão no conhecimento humano. Naquela época era tudo baseado nos aspectos da divindade. Então havia mesmo um fundamento religioso. O motivo, tanto que nessas séries que os senhores podem ver na Netflix sobre esse contexto, eu não vi ainda, mas dizem do Viking. Eu também não acompanhei, mas Game of Thrones, imagino que a grande maioria tenha acompanhado. Eu estou vendo agora The Last Kingdom. Quando sobra um tempinho ou outro, eu vejo. Ali os senhores conseguem ver. Em qualquer um desses, dizem que são muito parecidos. Mudam a qualidade da produção, efeitos, esse tipo de coisa. Mas ali você consegue ver a relação do rei com a igreja. Era muito próximo, porque o fundamento de existência da monarquia o rei estava ali porque ele vendia a ideia de que ele era Deus, que ele era representante de Deus. E aí, enquanto essa lógica durou, era ele que julgava, que rejulgava, e com base em quê? Com base no seu senso de justiça, porque ele era Deus. Ok? Então, o aspecto histórico desse termo apelação vem mesmo desse contexto de apelar. Agora, claro que não se apela, agora vivemos num Estado democrático de direito, e a apelação ela tem muito mais. E lembrem, isso que eu falei agora com os senhores, a apelação não tem esse contexto de apelar para o juízo divino dos desembargadores, né? Alguns deles até acham que são deuses, mas não é essa o fundamento, a lógica, isso é apenas histórico da apelação. Mas nós temos até hoje, os senhores vão se lembrar bem, o efeito devolutivo, que vem desse mesmo contexto. Por que efeito devolutivo? Porque historicamente a jurisdição era do rei, o Estado era ele. E ele delegava para um pretor, falei ainda há pouco. E quando ele admitia a apelação da parte, ele devolvia, ele pegava de volta a jurisdição. Então a apelação não tem esse significado, hoje em dia é evidente que não, mas no efeito devolutivo a lógica é parecida. Você devolve ao tribunal o conhecimento. Nós já falamos aqui sobre isso. Então, como a apelação é o primeiro dos recursos, durante muito tempo foi o único recurso, tem todo esse aspecto histórico que eu passei para os senhores, a apelação é considerada hoje em dia o recurso por excelência, como eu havia adiantado aos senhores. O que significa dizer que a apelação é o recurso por excelência? A apelação é como se fosse o recurso comum. Peraí, que eu acho que eu fiz besteira. Recurso comum. Em qual sentido o professor está querendo falar recurso comum? Procedimento comum. Nós não temos lá em processo civil 1 um procedimento comum. E vimos em processo civil 2 os procedimentos especiais que são distintos do comum. Aqui é a mesma lógica. O recurso de apelação, ele é, em tese, regulamentado para ser aplicado para ele, a apelação, e no que couber aos outros. Veja, tem 5 artigos, salvo engano. 5, né? 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014. Como eu disse, são 6 artigos. Tem 6 artigos para apelação. Pô, que procedimento comum é esse? Pessoal? 6 artigos? Pô, tem recurso que tem 1 artigo. No código anterior tinha recurso que tinha 1 parágrafo só. Agora, o recurso tem 1 artigo só. Agravo interno, 1 artigo. E é recurso. Você vai aplicar no que for compatível. Então, quando se diz que a apelação é o recurso comum,
É porque ela tem uma aplicação, portanto, subsidiária. Aplicação subsidiária aos demais recursos. Ou seja, quando se diz aplicação subsidiária, os senhores sabem bem, é naquilo que for compatível, né? Então, claro, se tem uma regulamentação própria lá do agravo interno, do agravo de instrumento, você vai aplicar a regulamentação própria. No silêncio, como é que você vai pegar aqui? Eu não entendi bem, vamos fazer o quê? Tem essa previsão lá na apelação. Então vamos aplicar aqui de maneira subsidiária. Ok? Bom, vamos lá. Agora, meus amigos, nós vamos iniciar um tópico dentro da apelação que provavelmente vai nos conduzir até o final da aula. E aí na próxima aula a gente conclui a análise da apelação e começa o outro recurso. O que eu quero estudar com os senhores agora é o objeto da apelação. Desde sempre, durante vários anos que eu dava essa aula, já estava visto. Já vimos o objeto, já teríamos visto o objeto da apelação. Quando eu falei 1009 da sentença cabe apelação, eu falei, uma das formas de se impugnar a sentença uma das formas de caber apelação é mediante sentença. Então, isso porque no Código de 2015 nós tivemos uma modificação importantíssima quanto à impugnação das decisões interlocutórias, na verdade. Então, quais são os objetos da apelação? São dois. Um é a sentença, o outro é a decisão interlocutória. Eu não falei nada sobre a decisão interlocutória, vou falar já já. Então, vamos matar aqui, muito rapidamente, a sentença. Um primeiro objeto da apelação sempre foi, a apelação sempre existiu para bater na sentença. Bater no bom sentido, né, meus amigos? Bater argumentativamente, para contra-argumentar. O apelante sempre quis impugnar a sentença. Vejam o artigo 1009, caput, eu não vou botar de novo não, tá? Perdoem. Mas já tá, é aquilo da sentença que é a apelação. O que eu tenho que complementar aqui? Já complementamos. Isto é a previsão do CPC. Porque tem alguns procedimentos especiais que vão dizer que mesmo sendo sentença, pode ser cabível outro recurso. Então vou ajudar. Salvo os colegas colocaram ali. Artigo 34 da LEF. A LEF é a Lei de Execução Fiscal. Lei 6.830 de 80. Também o artigo... Nossa, tô botando tudo errado. Artigo 100 da Lei de Falência. Lei de Recuperação Judicial e Falência. Os societaristas, né? Os empresariais, sei lá, pessoa de direito civil, ele fica chateado se botar só LF, né? Lei de falência, Lei de Recuperação Judicial e Falência. Tem uma outra hipótese que eu já mencionei também, o artigo 41 da Lei do JEC. Tem uma hipótese que nós veremos aqui, mas daqui a umas 3 aulas, que é o artigo 105, inciso 2º, a linha C da Constituição Federal, que é o cabimento do ROC. Então, olha lá. Artigo 34 da LEF. Embargos infringentes. Embargos infringentes da LEF. Artigo 100 da Lei de Recuperação Judicial e Falência. Em algumas hipóteses, cabe agravo de instrumento da sentença. Em algumas hipóteses. Artigo 41 da Lei do JEC. Diz que a sentença do JEC é impugnável por recurso. Tá, bom, por recurso sim, recurso impugnável. Mas qual recurso? Não tem nome. Então a prática chama de recurso inominado. Pode colocar no seu caderno entre aspas. Não existe no direito um recurso chamado inominado. Inominado vem da característica de não ter recebido nome. Então a prática chama de recurso inominado. Na sua petição você pode colocar, tá? Vai todo mundo entender, mas não vai tentar achar isso na lei.
E o artigo 105, inciso 2ª, linha C da Constituição Federal, prevê o cabimento para o, olha só, para o STJ, prevê o cabimento para o STJ de recurso ordinário constitucional, julgado aqui embaixo, por um juiz federal. O recurso, nós vamos ver aqui, tá? Mas o recurso vai ser um recurso ordinário constitucional, chamado carinhosamente de ROC, ROC, recurso ordinário constitucional, que você vai interpor direto lá para o STJ. Eu não tenho culpa disso, está na Constituição, nós veremos. Então essas são as hipóteses que você vai encontrar no ordenamento, que você vai receber uma sentença e não vai mover apelação. Vai mover esses outros recursos. Tirando esses fenômenos aí, quando tem a sentença, o recurso cabível é a apelação. No processo civil convencional, no processo civil regido pelo CPC, tirando a hipótese do 105, inciso 2ª, linha C, que é quando na Justiça Federal tem a atuação de um órgão estrangeiro, internacional, então, ou os Estados Unidos, ou a ONU, vamos botar assim, vem a juízo em face de um município brasileiro, ou vem a juízo em face de uma pessoa natural ou jurídica no Brasil. É possível? É possível. Quem julga isso? Justiça Federal. O recurso proferido nesse processo não, a sentença proferida nesse processo não vai receber apelação, vai receber o tal do ROC. Nesse caso aqui é regulado pelo Código de Processo Civil. Tem lá um artigo também no CPC que trata disso, 1020, 1030 e pouco. Mas nós veremos adiante. É um caso muito específico, em que de um lado você tem um Estado estrangeiro ou uma organização internacional, e do outro lado você tem uma pessoa brasileira, pessoa natural ou jurídica, ou um município brasileiro. Então veja, os senhores provavelmente nunca verão um caso como esse. Nesse caso excepcional não cabe apelação. Tirando essas exceções todinhas, a imensa maioria dos casos da sentença cabe apelação. É inclusive essa a redação do 1009 caput. Ok? Ok. A parte que é isso. É isso, tranquilo assim. Quanto ao cabimento, quanto ao objeto, a apelação tem como um dos seus objetos a sentença, feita essas ressalvas. Agora, segunda consideração. E isso que eu falei até agora, desde sempre foi assim. Desde que o homem anda para frente, que se trata de processo, é assim. A apelação é um recurso para bater na sentença, no bom sentido, salvo essas exceções. Agora, com o Código de 2015, nós tivemos uma modificação importantíssima. Por quê? Porque a apelação passou a também poder impugnar algumas decisões interlocutórias. Então, qual é o segundo objeto? Decisão interlocutória. Aí, primeira observação sobre esse segundo objeto. Toda e qualquer decisão interlocutória, e a resposta é não. Eu disse algumas decisões interlocutórias. Porque no Código de 73, no CPC de 73, era assim: sentença igual apelação, com essas exceções. Isso permanece. Da sentença cabe a apelação, tirando as exceções. Tinha exceção atrás, tem exceção agora, então não mudou. Mas no CPC de 73 também era assim. Como é que eu botei? Botei traço. Decisão interlocutória é igual a agravo. E o agravo no CPC de 73 poderia ser, não vou botar, também no CPC de 73, o agravo poderia ser de instrumento. Na verdade, em 73 mesmo, lá, quando veio o Código de 73, só tinha agravo de instrumento. E nós veremos aqui, continua existindo agravo de instrumento. Só que depois do Código de 73, depois de se percebeu de que muito agravo de instrumento atravancava o processo, porque se de toda decisão interlocutória você poder recorrer para o tribunal, o processo não anda, criou-se um outro agravo, que é o tal do agravo retido. Vamos entender.
Como é que era no CPC? Para a gente ver como é que chegou agora, tá? Vamos entender lá atrás. O Código de Processo Civil de 73, quando ele estava cheirando a tinta ainda das gráficas, só cabia um recurso em face das decisões interlocutórias. Era o agravo de instrumento. Quando? Sempre. Toda decisão interlocutória proferida era impugnável por agravo de instrumento. Os senhores se lembram bem da distinção entre sentença e decisão interlocutória? Que já deu para ver que vai ser importante aqui, né? O 203, no parágrafo 1º, ele define as sentenças. E o 203, no parágrafo 2º, define as decisões interlocutórias. 203, parágrafo 1º. Não vou trazer para cá não, vai ficar muita coisa. Mas, né, estamos em processo civil 3, foi visto em TGP 2, os senhores lembraram disso em processo civil 1, falamos disso em processo civil 2. Não precisa botar aqui não. O que é sentença? Começa mais ou menos assim o dispositivo. Ressalvadas as disposições constantes de procedimentos especiais. Sentença é o pronunciamento judicial decisório que coloca fim à fase cognitiva ou ao processo. Acho que é mais ou menos isso aí. No que consiste isso aqui? Tira a exceção fora, né? Ressalvado o procedimento especial. Nós vimos lá que a ação de consignação e pagamento tem 2 sentenças. A ação de demarcação de terras tem 2 sentenças. A ação de exigir contas, 2 sentenças. Procedimentos especiais. Tirando o procedimento especial, o que é sentença? Sentença tem um duplo conteúdo. Tem o primeiro conteúdo decisório e tem o segundo conteúdo, né? segundo marco, segundo requisito, que é o temporal. Então, o que é sentença? Sentença é a decisão que põe fim. Aí põe fim ou ao processo como todo, ou põe fim só à fase cognitiva do processo sincrético, para depois ter execução. Sentença, 203, parágrafo único. A sentença decide e a sentença põe fim. Saber que a sentença decide é importante para diferenciar dos despachos. Porque despacho, parágrafo 3º, é um pronunciamento. Veja, a sentença está dentro de um item maior chamado pronunciamento judicial. Como é que o juiz pode se pronunciar no processo? Quando o juiz profere um despacho, qual é a principal característica do despacho? É um ato meramente ordinatório que não decide. Então, pronunciamento judicial que não decide, despacho. Pronunciamento judicial que decide, ou vai ser sentença, ou vai ser decisão interlocutória. O que o parágrafo 1º diz? Que sentença é decisão e põe fim. Aí olha o que o parágrafo 2º diz. Decisão interlocutória é toda decisão que não se enquadre no parágrafo anterior. Porra, olha só. Decisão interlocutória é decisão. E não vai se enquadrar no parágrafo anterior, por quê? Porque não põe fim. Porra, podia ter colocado, né? Sentença, decide e põe fim. Seria ótimo, assim, se a lei fosse assim, né? Olha a volta que tem que dar. Parágrafo 1º, sentença, decisão que coloca fim. Parágrafo 2º, decisão interlocutória, decisão que não coloca fim. É isso, mas é isso que é. Decisão interlocutória são as decisões que são proferidas no curso do procedimento e não colocam fim à relação processual. Ok? Então, num mesmo processo, você vai ter, em regra, né? Em regra, uma única sentença no final. Mas você pode ter tido 50 decisões interlocutórias. O processo está 30 anos tramitando. Teve 50 decisões interlocutórias. No Código de 73, você teria 50 agravos de instrumento. E isso se for uma parte contra a outra, né? Porque você imagina que tem 10 réus. Foi proferida uma decisão interlocutória que desfavorece, que impõe uma obrigação em face dos 10 réus. Você pode ter 10 agravos de instrumento. Porque as decisões, isso em 73, toda e qualquer decisão interlocutória proferida no curso do processo, logo, por que no curso? Porque não colocou fim, sempre digo isso. Locutória. O que é a decisão interlocutória? Inter, de meio, locus, locutória de procedimento. Decisão interlocutória é a decisão proferida no meio do procedimento. Não é um meio aritmético, de metade. É meio de não fim. Então você vai complementar o nome, o aspecto, o próprio nome já dá meio que a resposta.
Então, um único processo pode ter inúmeras quantidades de decisões interlocutórias. E no código anterior era cabível agravo de instrumento de todos. Aí o próprio legislador de 73, quer dizer, o legislador ali na década de 90, salvo engano é de 92 a lei, se não é 92 ou 94, mas ali na década de 90, depois da doutrina reclamar bastante, um dos motivos que os processos estavam demorando demais é porque cabia muito recurso de tudo quanto é decisão interlocutória. Então, ainda na vigência do CPC de 73, o legislador falou, chega, não, para. Não vamos mais recorrer por meio de agravo de instrumento de toda e qualquer decisão interlocutória. Então, foi proferida uma... Vou botar DI, tá? Me ajudem aí. Ajuda aí, por favor. Escrever o tempo todo decisão interlocutória, fica osso. Foi proferida uma decisão interlocutória no processo. Você quer impugná-la. Qual era a resposta do ordenamento de 73 com a reforma? Então não é o código atual, mas também não é a redação originária do código de 73. Diante daquela decisão interlocutória, você tinha que recorrer imediatamente. Você tinha que recorrer imediatamente. Mas não estou falando que era agravo de instrumento, mas você tinha que recorrer imediatamente para adotar uma das duas hipóteses. Ou a agravo de instrumento, ou agravo de instrumento é aí, tá, meus amigos? Ou agravo de instrumento, ou agravo retido. Como é que era o agravo de instrumento? Você impugnava a decisão interlocutória imediatamente e aquele recurso era imediatamente julgado pelo tribunal. Ok? E o agravo retido que foi criado para amenizar a sobrecarga de trabalho do tribunal àquela altura. O agravo de retido, como o próprio nome diz, foi proferida a decisão interlocutória. Você tinha que recorrer. Qual era o recurso? Era sempre agravo. A questão era saber se ele era pelo instrumento ou retido. A hipótese, no caso qualquer lá, não era de agravo de instrumento. Ou seja, por exclusão, era o agravo retido. E no que consistia o agravo retido? Você recorria, você agravava, mas o seu recurso não era levado a julgamento. Ele ficava retido. Então você agravava. Por que você agravava? Porque a lei te mandava agravar, filho. Você tem que agravar. No prazo previsto, tem que recorrer. No prazo previsto em lei. Se você não agravasse, preclusão, não é isso? Preclusão temporal. Perda da possibilidade de praticar um ato pela sua inação no prazo. Preclusão temporal. Só que quando você recorria só para não precluir. Porque você sabia que aquilo não seria julgado agora. Então, decisão interlocutória 1, proferida no processo. Você tinha que interpor agravo interno. Por quê? Porque estava lá no procedimento da época dizendo que tinha que caber agravo interno, agravo de instrumento. Decisão interlocutória 2. Você tinha que agravar imediatamente. Só que você agravou de forma retida. Agravo retido. O agravo de instrumento da decisão 1 está lá no tribunal para julgamento. O agravo retido da decisão interlocutória 2 está nos autos aqui embaixo. Não foram para cima. Para quê? Justamente para não acumular o trabalho lá do tribunal. Aí teve uma decisão interlocutória 3, que você perdeu o prazo. Qual era a consequência? Você perdeu o prazo, ou você não recorreu porque você não quis recorrer. Decisão interlocutória 1. O recurso está em julgamento agora, nesse momento. Decisão interlocutória 2. Você não perdeu o prazo. Só que o seu recurso não vai ser analisado agora. Ele vai ficar retido nos autos. Decisão interlocutória 3. Você não recorreu e não vai poder recorrer nunca mais. Houve a preclusão daquela decisão. Porque você deixou passar o prazo. Ok? Essa era a sistemática. E foi assim que o legislador de 73, pela reforma da década de 90, tentou aliviar a questão. Sabe qual foi o tiro no pé que ele deu? Porque esse foi o sistema. Mas sabe qual foi o tiro no pé que ele deu? O cabimento do agravo de instrumento. E eu já adiantei que o agravo retido era por exclusão. Era cabível o agravo retido quando não fosse a hipótese de agravo de instrumento. Era o que sobrava.
Só que era cabível o agravo de instrumento quando for questão urgente. O cabimento do agravo de instrumento ela era pelo risco de dano grave, era pela urgência da questão. O que aconteceu naquela época? A lei não pegou. Não pegou por quê? Porque ela queria diminuir a quantidade de agravo de instrumento. Conseguiu diminuir? Não. Porque todo advogado falava que todo caso era agravo de instrumento. Então continuou tendo uma enxurrada de agravo de instrumento. E o tribunal teve que formar súmulas, que formar entendimentos. Nessas hipóteses não é agravo de instrumento, porque não tem urgência. Então demorou até, estava mais ou menos já meio que encaminhado ali. Mas eu quero que os senhores percebam que tinha um dado de subjetividade no cabimento do agravo. Você podia virar para um advogado, contar a hipótese e ele falar agravo retido. E o outro fala, tá louco? Agravo de instrumento. Então isso ficava sem ter um controle muito bem realístico, ok? Como é que o código atual fez, portanto? Primeiro lugar, não é aula de agravo, mas é para entender aqui. Primeiro lugar, CPC de 2015. Tá aí. Primeira providência do código atual. Não existe mais agravo retido. Não existe mais agravo retido. Ok? Ok. Inciso segundo. Eu vou falar por hora como é que as coisas foram idealizadas pelo legislador, porque a aula é de apelação, não é de agravo de instrumento. Lá na aula de agravo de instrumento, tem cenas dos próximos capítulos, ok? Mas vamos entender a apelação, que foi como se idealizou pelo legislador. Segunda consequência relacionada a essa temática do CPC de 2015. O agravo de instrumento tem seu cabimento previsto de forma objetiva. Então aqui acabou a subjetividade. Não é a questão se tiver risco de grave dano. Porque você pode incluir risco de grave dano em qualquer situação. Em qualquer situação. Ah, é uma demanda indenizatória de R$500. Qual é o risco de grave dano de qualquer interlocutória nesse processo? A princípio, nenhuma. Mas aí o cara vai solicitar uma tutela de urgência e vai falar que o cara mora numa milícia e que ele tem que pegar esses R$500 para pagar o outro, e se não pagar ele vai morrer. Pronto, questão de urgência, vai ter que julgar. Porque sempre que você traz o subjetivismo, quebra a ideia. Então, se você vai julgar um recurso ou outro, a depender se esse fato é urgente ou não, já era. Todo advogado vai querer julgar agora. Foi isso que deu errado lá. O que o Código de 2015 fez? Eu não vou tratar disso. Não adianta nem insistir. Eu faço ideia que às 10 horas da noite muitos iriam insistir. Mas não adianta nem insistir. Eu não vou analisar isso que eu vou colocar na tela com os senhores. Tá? Não adianta. Não vou analisar. Olha aí. Olha o tamanho da criança. Capítulo 3º do agravo de instrumento. Artigo 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. Está escrito, cabe agravo de toda decisão? Não é. Qualquer decisão é agravável? Não. É cabível agravo de instrumento da decisão interlocutória que versar sobre tutela provisória, mérito do processo, rejeição de convenção. Tem as hipóteses. Então, tá no artigo 1015, recurso cabível, agravo de instrumento. Ok? Não tá no 1015, recurso cabível. Alguém se atreve? Não tem mais agravo retido. Atualmente, foi proferida uma decisão interlocutória. A decisão interlocutória se enquadra no artigo 1015. Recurso cabível, agravo de instrumento. É assim. Ok? Foi proferida uma decisão interlocutória. Uma decisão interlocutória que não se encontra no rol do artigo 1015. Recurso cabível, apelação. É aqui que está a grande mudança. Foi proferida uma decisão interlocutória.
O que você tem que fazer? Olhar o conteúdo da decisão interlocutória. Se a decisão interlocutória estiver no rol do artigo 1015, mel na chupeta, agravo de instrumento. Recorra agora, no prazo de 15 dias. Na aula do agravo de instrumento nós falaremos sobre isso, mas nós já falamos, na verdade, né? Lá no artigo 1003, parágrafo 6º, o prazo de todos os recursos é de 15 dias, menos os embargos de declaração, que tem o prazo de 5 dias do artigo 1023. Então, foi proferida uma decisão interlocutória hoje. Você vai ler, evidentemente, e você vai ver que está numa das hipóteses do 1015. Você tem 15 dias úteis a contar da intimação para agravar agora, now, e se não fizer, preclusão. Ok? Ok. A sua decisão interlocutória, que foi proferida hoje, não está no rol do artigo 1015. A pergunta é, decisões interlocutórias que não estão no 1015 são recorríveis? É possível recorrer delas? A resposta é sim, elas são recorríveis. Elas continuam podendo ser impugnadas. Você recebeu a decisão, o destinatário é você. E você teve uma piora na sua situação jurídica. Ela te impôs uma multa, por exemplo. Você pediu para produzir prova. O juiz não deixou. Lê o 1015 depois, só a título de curiosidade, mas eu já adianto, não está lá. Não é hipótese. Consequência, você não pode recorrer agora, nesse momento. Não adianta contar 15 dias e interpor agravo. Não vai admitir o teu agravo. Por quê? Porque o 1009 não tem só um caput. O 1009 tem o parágrafo 1º. E agora nós vamos entender o parágrafo 1º. 1009, parágrafo 1º. Foi o motivo da nossa volta. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, olha lá, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Então é o seguinte, você recebeu a decisão hoje, não está no 1015, o que você faz? Nada. Não vai interpor agravo de instrumento porque não é hipótese de agravo de instrumento. As hipóteses estão objetivamente elencadas. E não vai interpor agravo retido porque ele não existe mais. Lê o artigo 994, ele não está lá. Por que não existe mais agravo retido? Porque o que você tem que fazer é tomar um suco de maracujá, um chá de camomila e não fazer nada. É difícil quando eu dou aula em pós-graduação, que eu já dou aula para gente já formada em um outro sistema que não entende. Porque na lógica dele era tiro, porrada e bomba em tudo. Justamente o que o legislador quis foi isso. Não faz nada. Só que é o seguinte, não faz nada e fica tranquilo. Pode ficar tranquilo. Por quê? Porque o fato de você não recorrer não vai gerar preclusão. Na sistemática anterior, os senhores se lembram? Tinha que recorrer. Ou era instrumento, ou era retido. E se não interpusesse o agravo retido no prazo, preclusão. Agora acabou com isso. Agora, se não está no 1015, você não faz nada. Mas, professor, e se passar os 15 dias? Passar os 15 dias de quê? Nós não vimos, na aula de tempestividade, que o termo inicial existe para chegarmos ao termo final? 15 dias é para você bater no 15º dia. Até o 15º dia você pode recorrer. Do 16º em diante você não pode recorrer, não é isso? Agora, como é que vai chegar o 15º dia se não chegou o primeiro? Se não passou o primeiro? Mas por que não passou o primeiro? Porque não está contando o prazo. A lei pediu para você não fazer nada. Se você não fizer nada, você está seguindo a lei. Como é que vai te punir? Não deixar você recorrer? Você pode recorrer. A decisão interlocutória que não está no 1015 é recorrível? É. Só que ela não é recorrível por agravo de instrumento. Ela não é recorrível agora, de imediato. O que você tem que fazer é justamente um absoluto nada.
Por quê? Porque um dia, se você vier a recorrer dela, vai ser mediante apelação. Em preliminar de apelação. Só que o que diz o 1009 caput? A apelação é cabível em face da sentença. Você vai ter que um dia esperar a sentença. E aí, se você receber a sentença e a sentença for contra os seus interesses, você apela para bater na sentença e também para bater em todas as decisões interlocutórias que você não recorreu, porque não podia recorrer. Não tem preclusão, o dispositivo é claro, não são cobertas pela preclusão. Porque não tem preclusão temporal nenhuma, você não perdeu o prazo, seu prazo nem começou a contar. Então a sua janela para recorrer daquela decisão interlocutória vai ser quando vier a sentença. E na sentença tu vai bater pela apelação na sentença e também pela apelação nas decisões interlocutórias que não foram apanhadas pela preclusão porque não começou a contar o seu prazo. Então o objeto da apelação atualmente pressupõe o conhecimento do rol de impugnação das interlocutórias. É claro que eu não vou analisar aqui esse rol, porque senão nós estaríamos vendo agravo de instrumento já. Por hora, o que você tem que saber é o seguinte: a decisão interlocutória pode ser recorrível de imediato, agora, no máximo em 15 dias, por agravo de instrumento. Quando? Se tiver no 1015. É o que nós podemos falar por hora. E se tiver uma decisão interlocutória que não é cabível agravo de instrumento, porque não está no 1015, aí você não faz nada. Porque veja, olha o exemplo que eu dei. Você foi a juízo e pediu produção de prova pericial, que é uma prova formal, que é uma prova custosa, e você quer produzir prova pericial, porque você não sabe se vai ganhar ou perder, você quer ganhar. Aí o juiz olha aquele seu pedido, você quer produzir prova pericial sobre um fato X, e o juiz fala assim: indefiro a produção de prova pericial. Porque na cabeça do juiz já está provado o fato X. Os documentos juntados, as testemunhas que já foram ouvidas, já convenceram o juiz sobre o fato X. Só que você não sabe disso. E você está no seu direito de pedir prova pericial para provar o fato X. E o juiz fala assim: indefiro. Código anterior. Agravo de instrumento. Código anterior. Decisão de urgência. Excelência, desembargador, não está deixando de produzir a prova. Direito meu ao contraditório. Ampla defesa. Eu posso vir a perder se ele não deixar eu produzir prova pericial. E o que os desembargadores muitas vezes diziam? Baixam os autos, com a minha ordem, produz a prova pericial. Aí o processo ficava lá, tinha que pagar, e enrolava, e demorava. E quando vinha a sentença, o juiz falava assim: eu já ia julgar a seu favor. Era desnecessária a prova pericial, porque o fato X já estava provado. Julgo procedente o pedido a favor do autor, que tinha pedido a prova pericial, e o processo demorou mais 5 anos por culpa sua. Como é que é agora? Quero produzir prova pericial. Indefiro. Cabe agravo? Não está no 1015, não cabe agravo. O que você vai fazer? Você vai recorrer daquela decisão que não te deixou produzir prova, se você tiver interesse na sentença. Aí vem a sentença. Procedência. Aí um recurso a menos. Foi para essas hipóteses que veio essa sistemática. Porque os processos ficavam indo para o tribunal e empacando, e modificavam o andamento. Mas quanto mais gente para mexer, às vezes dificulta na efetividade e na compreensão. Deixa o juiz tocar o processo. Se for uma coisa muito urgente que o legislador identificou, está na 1015, aí manda para o tribunal. Não sendo isso, deixa o juiz tocar. E quando ele proferir a decisão final, aí você pensa o que fazer. Aí você impugna a decisão final, se não foi favorável a você, e impugna também tudo que ocorreu no processo, que você não agravou, porque você não pôde agravar. A grande compreensão aqui é isso. O Código de 2015, CPC de 2015, modificou o regime de preclusão das decisões interlocutórias. Então, se tiver no 1015, está correndo teu prazo, é para impugnar de imediato. Se não, preclui. Se não tiver no 1015, faz nada. Não faz nada porque você vai poder recorrer um dia, quem sabe. Mas o seu momento de pensar em recurso simplesmente não chegou ainda. Isso se deu, portanto, meus amigos, por um critério prévio de proporcionalidade, que
foi realizado pelo legislador. Ele ponderou e colocou algumas hipóteses que ele falou assim, não, vamos parar o processo, vamos parar. O agravo não gera a suspensão do processo, tá? Mas pode vir a gerar pelo relator. Então, algumas decisões, o legislador falou, vamos deixar recorrer de imediato, porque isso aqui é sério demais para o processo. Vamos deixar que o processo corra aqui embaixo e que o relator do agravo veja lá em cima. Se for o caso muito importante lá em cima, ele manda parar aqui embaixo. Estou com um acompanhante aqui, está querendo participar da aula. Veio aqui falar alguma coisa comigo que eu nem sei o que é. Então, até perdeu o raciocínio. No código atual, o legislador fez uma ponderação, portanto, prévia a ele lá, de forma abstrata, e selecionou algumas hipóteses que você pode recorrer imediatamente. Nas demais hipóteses, não é que você perde o direito ao recurso, você continua podendo recorrer, só que você não recorre mais imediatamente. Houve, portanto, um deferimento da impugnação, uma postergação da impugnação. Também é um dado importante. Não teve preclusão, porque houve uma postergação do momento oportuno para a impugnação. Dito tudo isso, meus amigos, quais são, portanto, os objetos a que a apelação se destina? Item 1, sentença, desde que não seja aquela hipóteses excepcionais. Item 2, decisões interlocutórias não impugnáveis de imediato pela parte, porque não podia recorrer. Mas vejam, o 1009, parágrafo 1º, diz assim: as questões resolvidas na fase de conhecimento. Tá no chat aí em cima. 3 balãozinhos para cima. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, foi o que eu acabei de ver, não são cobertas pela preclusão, acabamos de ver, e devem ser suscitadas em preliminar de apelação. Então, a parte que perdeu na sentença é a parte que vai apelar, ok? Ela pode, na apelação, impugnar a própria sentença e também aproveitar para impugnar todas as interlocutórias que ela não impugnou, porque ela não podia. Por isso que não tem preclusão. Até aqui nós fomos. Para concluir, ou nas contrarrazões. Então percebam bem, meus amigos. Agora, é possível que a parte interesse recursal aqui. Veio sentença. Imagina essa hipótese aqui. Sentença. Total procedência. Procedência total. O cara pediu. Pressa uma merda. Procedência total. O cara pediu 1 milhão. Sentença. Julgo integralmente procedente o pedido do autor. Condeno o réu a lhe pagar R$1 milhão. Esse cara pode apelar? O que nós vimos sobre interesse recursal? Que tem interesse, artigo 996. A parte sucumbente. Não é isso? Quem tem interesse em recorrer? Quem perdeu. Perdi, quero ganhar. Mas a apelação, no código atual, bate, impugna tão somente a sentença? Não. De modo que pode ser que ele tenha interesse em apelar. Como é que ele pode apelar nessa hipótese? Imagine que lá do 334, parágrafo 8º. 334, parágrafo 8º. Impôs multa. Multa pelo não comparecimento à audiência de conciliação e mediação. O cara tinha que ir porque o juiz mandou ir. Não era a hipótese lá do artigo 334, parágrafo 4º. São duas hipóteses que não se admite, que não teremos a autocomposição na ACM. Não era a hipótese, então teve a ACM. Teve a ACM, o réu foi e o autor não foi. Qual é a consequência? 334, parágrafo 8º. Ato atentatório à dignidade da justiça.
O juiz impôs uma multa para ele. Ele ganhou o processo, mas vai ter que pagar a multa. Acontece que aos olhos dele não era para ele pagar a multa, porque ele não foi. O que diz a lei, parágrafo 8º, não comparecimento injustificado. Ele não foi, o juiz impôs multa, depois ele peticionou. Aqui, excelência, sofri um acidente no dia. Não pude ir. Não fui, estava com Covid. Não posso ir. E o juiz, que se dane, tem que pagar a multa. Julguei a seu favor, mas não esquece da multa lá de trás, hein? Veja, a multa é imposta por uma decisão interlocutória. A decisão interlocutória que fixa a multa é recorrível por agravo de instrumento? A resposta é não. Não está no 1015. O que a parte tem que fazer? Recorrer mediante apelação. Aqui tem uma controvérsia se ele pode apelar só para impugnar a decisão interlocutória. Eu entendo que sim, que ele pode. Mas, de qualquer maneira, ele não recorreu. Ele não recorreu porque ele queria o quê? O trânsito em julgado. Lembram-se do recurso adesivo? O cara falou assim, impôs multa de R$80, multa de R$120, ganhou 1 milhão, quero pagar a multa. Então ele não faz nada, ele não apela. Ele não apela que ele não quer levar para o tribunal a discussão. Veja, esse caso é ótimo. Para discutir a multa de R$120 que o juiz impôs a ele, 150, ele ganhou 1 milhão. Ele paga. Não concorda, mas paga. Então ele não apelou. Não apelou para quê? Para ver se a outra parte vai apelar. Aí a desgrama apela. Claro, ficou condenado a pagar 1 milhão, vai ficar quieto. Ficou condenado. Recorreu. A outra parte, o apelante é o réu. O apelante é quem apela, né? O recorrente, o apelante, pediu para reformar a decisão. Não quer pagar nada e no máximo aí discute lá subsidiariamente, pede para reduzir a condenação de 1 milhão para R$100. Olha lá. E ele vai oferecer contra-razões. Ele vai oferecer contra-razões no prazo de 15 dias para dizer para o tribunal o porquê que a sentença tem que ser mantida. No resultado final de mérito, ele ganhou e quer continuar ganhando os 1 milhão. Só que nas contra-razões, ele pode aproveitar e impugnar as interlocutórias? Pode. Interlocutórias que não foram impugnadas no curso do processo porque a parte não podia, ela pode, portanto, em preliminar de apelação ou em preliminar das contra-razões, impugnar. Veja como é que mudou bastante o panorama, mudou bastante o sistema. Ok? Então, com isso, a gente encerra aqui a análise do objeto da apelação. Acho que deu para ter um panorama geral aí. O objeto da apelação é duplo agora. Pode ser a sentença, sempre vai ter a sentença, mas também as decisões interlocutórias, que trazem um novo contexto aí das apelações. Ok? Tenho a impressão que alguém estava com o fone ativado. Porque para mim aqui está fazendo um chiado. Agora parou. Agora parou. Eu tinha que ter vindo aqui e ativado o mudo de todos. Não tem problema não. Deu para levar tranquilo. É isso, pessoal. Os senhores entenderam? Tá tudo tranquilo? Eu vou encerrar a aula aqui porque não compensa nesses 10 minutos que nós temos a gente começar a tratar um outro tópico. Já são 10h20, todos devem estar cansados. Eu digo mesmo, amanhã eu dou aula de manhã. Acho que tá bom. Nós vamos começar na próxima. Vamos continuar na próxima aula o estudo da apelação. Eu anoto daqui, os senhores anotam daí, como de costume. Aqui, processo civil 3, apelação. Vamos continuar dos vícios da apelação e tudo o mais. Falou, pessoal? É isso então, meus amigos. Boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Eu vou encerrar aqui a aula e a gravação que vai ficar disponível para os senhores. Aí no Teams, eu não sei como é que acessa no Teams, sinceramente não sei. Mas eu também gravei por fora, na minha plataforma, e eu vou disponibilizar também para diminuir o risco de insatisfações, de reclamações. Só lembro aos senhores que a gente, como professor, segue aquilo que a instituição determina, né? É isso aí. Então, galera, um abraço aí, boa noite a todos, fiquem com Deus. Fui, beijo nas crianças.